Olá, pessoal, sejam novamente bem-vindos. Vocês fizeram atividades até então voltada para o entendimento do contexto histórico, né, da evolução dos computadores. Vocês devem ter percebido que essa evolução ela aconteceu e os grandes surgimentos, né, que foram tendo à medida que o tempo foi passando, foram sempre motivados por uma grande necessidade. Então, inicialmente por a questão de fazer cálculos. A gente tem lá na Segunda Guerra Mundial, onde, por questões mesmo de sobrevivência, inclusive nessa mesma época, onde houve uma grande evolução na área, né, nos computadores, surgiu também a internet. Então, lá que foram dados os primeiros passos para a rede que a gente tem hoje. E de lá para cá, vários conceitos foram surgindo, os equipamentos foram evoluindo, foram surgindo novas tecnologias que propiciou essas máquinas que a gente tem hoje, onde a gente tem um mundo praticamente conectado, as pessoas estão se relacionando umas com as outras naturalmente, né, porque isso tem uma característica básica da sociedade, produzindo conhecimento para essas plataformas normalmente interativas, e esses conhecimentos eles são normalmente utilizados em prol de apoio à tomada de decisão e o direcionamento de produtos, de assuntos que normalmente sejam relevantes para vocês, certo? E aí hoje a gente vai buscar entender um pouco sobre os conceitos, né, inerentes aos sistemas computacionais. Então, quando a gente fala em sistema computacional, obviamente nós estamos falando de ambientes baseados em computação, com computadores, com o uso de computadores. E aí, um sistema computacional ele é composto essencialmente por dois pontos, que é o hardware e o software. O hardware, sempre quando eu falo hardware, eu estou falando que são elementos físicos do computador. Por exemplo, um mouse, um monitor, uma impressora, um teclado. E a gente tem elementos internos, que são as memórias, os processadores. Enfim, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso depois. E o software, ele é a parte lógica. Ou seja, são um conjunto de instruções lógicas que fazem com que o teu computador funcione. Como assim, professor? Conjunto de instruções lógicas? Né? Então, assim, vocês provavelmente devem estar vendo alguma disciplina voltada para a programação que mostra justamente alguns dos elementos necessários para o desenvolvimento de softwares, de programas, certo? E são justamente esses programas que fazem com que essas máquinas funcionem, ok? E um computador, então, né, dando uma visão rápida aqui do que a gente acabou de conversar, a gente tem o seguinte, ó. Hardware são todas essas partes físicas. O pessoal costuma brincar, é aquilo que a gente consegue chutar, né? Porque é físico, é tangível, você consegue tocar. E o pessoal ainda costuma brincar também que o software é aquela parte que você xinga. Às vezes porque trava, às vezes porque não funciona muito bem, enfim. Mas é aquela parte que não é tangível, né? Que são um conjunto de instruções lógicas formados a partir de algoritmos, de programas, que é o que vocês estão provavelmente aprendendo numa disciplina de introdução à programação, tá certo? E aí, esse computador, naturalmente, como eu falei para vocês, é composto por elementos principais, componentes principais, que é o monitor, que é onde você tem, onde é projetada a saída para você, o gabinete, que é onde comporta todos os equipamentos internos que fazem com que o teu computador funcione, né? A placa-mãe, processador, memória, os slots, enfim, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso depois. O mouse, onde você consegue dar instruções de entrada,
através do mouse, e o teclado, onde você consegue também dar instruções de entrada através dele, certo? Quanto à parte interna, quanto à parte do funcionamento desses conjuntos de dispositivos, ele é organizado da seguinte forma. Primeiro, você necessariamente precisa de alguma entrada, por exemplo, através de uma intervenção humana, fazendo uso de um mouse ou de um teclado. Com isso, naturalmente, há um processamento, dependendo das entradas que você submeteu no computador. E, ao final, é gerada uma saída, um dispositivo de saída, normalmente utilizado no monitor. Somente um monitor que é dispositivo de saída, ou somente esse dispositivo que são o mouse e o teclado são dispositivo de entrada, não. A gente vai até conversar um pouquinho sobre isso mais adiante, tá certo? E a próxima aula nós vamos entrar um pouco mais em detalhes de como que é o funcionamento interno destes computadores, tá ok? Um abraço aí, se cuidem e até a próxima, se Deus quiser.